Olá, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Oi, Elô, Fátima, Dani, Silmara. Boa noite para todo mundo. Tudo bem, pessoal? Me digam se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Boa noite. E... Estamos aqui novamente nessa quarta-feira, né, gente, que já tá virando tradição aqui. Vocês me ouvem direitinho? Sim, ok, Dani, gratidão, boa noite. Muito bom, muito bom. É porque na semana passada, eu não sei o que aconteceu, gente, que o som ele ficou atrasado, né? E eu fiz como normalmente, o mesmo foninho, o mesmo celular, mas não sei o que aconteceu. O importante é que o som ele ficou bom também da semana passada, mas ele ficou atrasado e eu não consegui, né, decifrar o mistério. Mas tudo bem, o importante é que vocês estão ouvindo e tá tudo ótimo. Então, só mais um minutinho para mais gente, né, que vai chegar aí também. Já quero agradecer a presença de vocês. Oi, Dri, boa noite. Boa noite, Malu. Ei. Vão me mandando um coraçãozinho, que é sempre bom receber coraçãozinho. Apertem aí no aviãozinho, convida o pessoal para participar aqui da nossa live também, né? Hoje vai ser um tema interessante. Eu estava aqui até nos últimos 15 minutos agora meditando, né? Eu fiz o meu roteirinho e conectada aqui, né? Já com essa energia da criação, a melhor maneira de trazer tudo isso. Então acredito que vai ser bem legal. Tudo bem, Malu? E, e eu vou pedir a interação de vocês, né? Trazendo percepções, perguntas, o que vocês acham de tudo isso que a gente vai falar aqui. E claro que mais pro finalzinho a gente tem aquela nossa meditação, né, gente? Pra gente ficar bem, conectado com essa energia toda, né? Ter aquele sono maravilhoso pós-meditação Theta Healing. Então vai ser bem bacana. E na verdade, esse tema ele também foi meio que já pensado na semana passada, né? Então é engraçado, né? As coisas vão vindo e elas. Se eu tava olhando as lives hoje, e elas todas têm já um caminho, né? Elas estão todas ali interligadas. Então tá bem bacana. Boa noite, Amauri, Cristina, todo mundo que foi entrando aí depois. Então vamos começando, né? E quem for chegando não tem problema, depois aqui vai ficar gravado no IGTV, amanhã eu já carrego no YouTube também, então pode ser revisto e pode ser visto por quem não está presente aqui no momento. Bem, pessoal, então o tema hoje, né? Vamos falar sobre a morte. Vocês sabem que até depois que eu lancei eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou falar sobre isso, né? Como é que vai ser essa história? Mas eu senti uma energia assim tão forte, gente. Eu até comentei com uma amiga, né? A Adriana conhece, a Kátia, que eu tava sentindo meu coronário aqui, sabe assim, pulsar, aquela pressão, né? Quando eu realmente defini e lancei o tema, que eu tava meio com receio, assim. Eu falei, não, mas é isso mesmo. Então, eu acredito que não só por tudo que tem acontecido, né? Essa questão de Covid, tudo isso, que a gente tem visto, tem falado muito sobre as pessoas que estão fazendo a passagem. Até na semana passada, para quem acompanhou, a live foi sobre os nossos ancestrais, junto com o Ho'oponopono, nessa intenção de honrarmos a vida deles e as pessoas que estão fazendo a passagem. Eu acredito muito, gente, que cada um tem o seu momento. E mesmo que agora a gente tenha essa questão de Covid, é claro que temos que sim tomar os nossos cuidados, mas eu acredito, gente, que nem meu pai diz, né? Ninguém vai de véspera.
né? Então, é sobre isso e tudo mais que eu quero falar com vocês. Dri, vai com medo mesmo. É assim, né? É o tempo todo isso. Então tá tudo certo. Estão colocando aqui do meu lado o roteirinho para a gente começar esse papo gostoso aqui. Então, o começo, né? Seguindo aqui, me veio assim a reflexão, né? Que a gente nasce e morre durante a nossa vida várias vezes, né? Então, desde lá do nosso nascimento em si, quando a gente sai da barriga da nossa mãe, esse nascimento, quando a gente olha para o outro lado, nós estamos morrendo do lado da espiritualidade e nascendo nesse plano físico, certo? Com medo e emoções, sim, Elisa. Com certeza. Então, existem várias passagens, várias mortes que a gente vai vivenciando. E da mesma maneira que quando a gente desencarna desse plano físico, eu morro para esse plano fisicamente, a gente já vai ir mais fundo nisso, e nasço para um outro plano, né? Na verdade, eu retorno para um outro plano, porque a fisicalidade, né, esse corpo físico, ele é algo passageiro, né? Então, de novo, eu vou trazer mais elementos e deixar aquelas pulgas atrás da orelha aqui de vocês para a gente brincar e quebrar alguns paradigmas também, né? Sendo assim, quando a gente fala, né, do nascer e morrer, por diversas coisas que a gente vive durante o nosso percurso aqui, por que que é esse nascer e morrer? É no intuito da gente desconstruir muita coisa dentro para que a gente construa novas informações. E aí, quando eu fui pensando sobre essa minha desconstrução e construção, que nesses últimos anos está sendo assim bem intensa, né? Esse último ano aí específico foi uma desconstrução assim de inúmeros paradigmas e no começo dá, para mim pelo menos, né, deu assim até uma revolta, né? Porque você fala, meu, acredito nisso a minha vida toda, e como assim, né? Agora eu não vejo mais dessa maneira, mas ao mesmo tempo faz sentido, né? Faz sentido tudo isso de novo que eu tô aprendendo. Então, vocês aqui, a maioria tem acompanhado e sabe que eu trabalho com o Theta Healing, que é uma técnica de reprogramação energética que nos conecta com a energia da criação. Porém, nesse último ano e pouco, eu tenho estudado também uma outra técnica que se chama cura quântica estelar e ela vai muito profundamente nessas questões. Então, os diversos cursos que eu fiz, né, com o nosso professor, né, Dri, que a minha irmã faz também, aí os cursos com ele, durante esse último ano. Esse ano tem mais 2 ou 3 cursos com ele ainda. Os livros que eu estou lendo, inclusive, me dão muita base para tudo que eu trabalho no Theta Healing e até mesmo para essas últimas lives mais específicas que eu tenho, né, buscado tirar, incomodar um pouquinho as pessoas das suas caixinhas para a gente ampliar a nossa visão em alguns temas. E a questão desse desconstruir, eu acredito que estamos vivendo isso com muita intensidade, né? E não tem mais por onde fugir, né? O momento é agora. Então, é realmente se abrir para quem vai sentindo esses chamados, se abrir, buscar informação, buscar pessoas que vocês confiem, né? Buscar realmente esclarecimento para que a gente abra essa janelinha para um monte de coisa que está acontecendo e muito mais que ainda vai acontecer, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês refletirem sobre esses ciclos, porque para a gente iniciar algo, normalmente um ciclo tem que ser encerrado. Alguns ciclos, às vezes, dependendo do que é, tem que ser encerrados. Então, isso não seria um tipo de morte também, né? De desconstrução? É que esse termo morte, muitas vezes para a gente aqui no nosso planeta escola chamado Terra,
como tem essa questão da separação, né, do físico, das pessoas que eu amo, né, da família, amigos, tudo isso, muitas vezes é como se realmente eu fosse me separar de tudo isso, né? Mas se a gente pensa que quando eu escolho encarnar aqui nesse plano, eu também deixo o outro lado, então será que realmente eu estou me separando? Mas de quem? Da onde eu estou me separando? Se eu entendo que eu vim de algo muito maior e quando eu morro nesse plano, né, o meu corpo físico, quando eu desencarno, eu estou voltando para esse local, para essa reconexão com a fonte maior. Acho que já tem umas 2 lives mais ou menos que, por conta dos temas, eu comento com vocês que nesse corpo está apenas entre 4 e 5% do todo da nossa essência. Porque a nossa energia ela é muito maior, né? Muito, muito, muito maior do que o que habita esse corpinho. Então, se eu sou muito maior do que isso, onde que está esse meu todo, né? Pela visão do Theta Healing, eu, Cláudia, interpreto que a gente faz parte da energia da criação, né? Se eu sou uma centelha divina, a minha tarefa aqui nesse plano é me relembrar disso e retornar para essa fonte maior. E por esses outros estudos que eu tenho feito com a cura quântica estelar, o Rodrigo ele vai explicando, né? O nosso professor ele vai explicando que nós somos uma grande estrutura, que sim, pertencemos a essa fonte, né? Então eu quero até trazer aqui algumas nomenclaturas para vocês, deixar aí, né, as pulguinhas e depois a gente pode falar mais sobre isso também, né? Então, essa nossa grande estrutura maior que está além, né, de 45 dimensões, né, a 45D para além, se chama supramônada. Então ali é realmente assim, só energia. Não se faz ideia do que é fisicalidade nessas dimensões. E elas vão se dividindo para que tenham experiências em outras dimensões também. Então, a partir desse maior, que é a supramônada, nós temos algo que se chama mônada, que já está ali por volta da 21 até 40D, né, dimensões, que também é só fisicalidade. Abaixo disso está o que a gente chama aqui de eu sou, né, que é essa conexão que a gente aqui nesse plano normalmente consegue, claro, com as nossas meditações, com o nosso empenho e dedicação pessoal, nos conectarmos a essa energia que fica entre 10 e 20D, né? A nossa alma, que é essa fisicalidade neste plano, né, da terceira dimensão ou quarta, dependendo da onde vocês estudem, que existe fisicalidade, né? Existe que não são corpos tão densos como esses nossos. E se a gente abre mais um pouquinho aí, né, para a gente expandir a nossa consciência, provavelmente, né, a gente já vivenciou, sim, nessas outras dimensões, as experiências. Por quê? Eu estou comentando aqui com vocês, existe uma consciência muito maior, né, esse todo muito maior. Qual que é a intenção, então, de vir para esses planos de fisicalidade? É que nós, que somos apenas energia nessas dimensões mais elevadas, experimentemos a fisicalidade. Então, aprendemos a lidar com as nossas emoções, a lidar com a dualidade, lidar com o ego, né? Com as nossas limitações, porque aqui nesse planeta, por exemplo, nós temos limitações físicas, porque quando a gente encarna, a gente não se lembra dessas coisas, né? E quanto mais encarnações a gente vai tendo, mais a gente vai se esquecendo dessa nossa essência. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma prática meditativa, escolher uma ferramenta que faça sentido para a gente se relembrando de tudo isso, né?
E aqui nesse corpo nós temos o que a gente chama, né, por esses outros estudos que eu faço, o nosso fractal de alma. Então, é esse pequeno fractal de alma que eu comentei com vocês, que varia entre 4 e 5% do todo que eu sou. Então, se eu faço parte de uma estrutura tão grande quanto essa, se eu com certeza já experienciei várias outras dimensões e escolhi estar numa dimensão onde existe fisicalidade para o que é emoção, o que é ego, o que é dualidade, né? Consequentemente, a minha vida não é aqui, neste plano, neste planeta. A minha vida como alma, como essência muito maior, né? Então, a intenção é eu viver tudo isso, experienciar da melhor maneira, como uma escola mesmo que é esse planeta, e ir fazendo o caminho de volta, de retorno à fonte criadora, né? Então, nós somos seres infinitos. Se a gente for falar aí dessa mônada, supramônada, né? São assim coisas de bilhões de anos e nós fazemos parte dessa energia, né? Então eu vejo, gente, esse momento, né, planetário que estão aí realmente muitas pessoas desencarnando, que na verdade a gente já está aqui há muitas encarnações. Então será que já não chegou o momento da gente ter esse despertar de verdade e cada um ir retornando, pegando os seus fractaizinhos e retornando para esse todo que nós somos, né? Para essa conexão muito maior? Isso faz sentido para vocês? Se vocês quiserem colocar comentários aqui, né? E deixar também como que vocês vão enxergando isso, porque é muito interessante, né? Esses dois estudos, né, que eu faço, o Theta Healing e a cura quântica, eles têm linguagens bem diferentes, mas ao mesmo tempo eles falam a mesma coisa. Com, claro, palavras diferentes, com aquela... Como é que eu vou trazer para vocês isso? Porque foi me caindo as fichas conforme eu estudava os dois, que eu achava que era muito diferente. Mas aí, de repente, a gente vê que é tudo a mesma coisa. E só fala de uma linguagem, de um modo diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas muito distintas e cada um vai chegar na informação conforme está pronto e preparado para lidar com aquilo, né? Tanto é que, por exemplo, a Adri aqui, minha irmã, né? Algumas pessoas que estão me acompanhando há mais tempo nisso, sabem que quando eu entrei na cura quântica foi um certo conflito para mim, porque eu não conseguia ver similaridade com o que eu já tinha de verdade do Theta Healing. Mas conforme o ano passado foi correndo e eu fui estudando mais e mais, eu comecei a perceber que era a mesma coisa, só que dito de forma diferente, né? E aí eu consegui encaixar tudo e hoje eu trabalho com os dois e na verdade até a cura me traz muita base para lidar com o Theta Healing. É o livro DNA Básico, que vem junto com o curso de Theta Healing. Né, já tem mais ou menos um mês e pouco que foi autorizado e nós, instrutores, estamos ministrando os cursos online. Como ele tem, claro, um formato um pouco diferente, eu peguei o material que foi mandado, fui dar uma lida novamente e peguei o livro e fui dar uma revista nele. E eu li uma passagem, gente, que eu vou ler um trechinho aqui para vocês. E quando eu li essa passagem, eu até compartilhei, né, com as minhas irmãs e com uma outra amiga terapeuta, porque a Havaiana, gente, ela é tão sábia também, e ela traz de uma forma assim tão amorosa, né? Mas eu fui ler o trecho, tem alguns Theta Healers aqui que eu tô vendo. Depois eu vou convidar vocês a entrarem lá no livro básico, na página 56, que é a parte da consciência cósmica. E eu fui lendo aquilo, gente, parágrafo por parágrafo, assim, prestando tanta atenção, e tem tantas mensagens subliminares nesse texto, que eu falei, gente, eu nunca tinha visto dessa maneira. E tem um trechinho que fala sobre a reencarnação, que eu quero ler para vocês, que tem esse contexto com o tema que eu escolhi hoje, né?
Então a Havaiana, ela diz assim: a reencarnação é outro exemplo dos muitos conceitos que existem como uma consciência no planeta Terra, mas não necessariamente uma percepção puramente divina. Então, quando eu li, eu falei, gente, e é tudo isso além que eu tenho estudado, né? Então, essa característica da reencarnação é algo muito nosso desse planeta. E a gente aqui acredita, né? Eu vou falar de mim agora. Acreditei por muitos anos que a única maneira que a gente. Eu sempre fui voltada para essa área espírita, né? Eu frequentei um centro kardecista durante muitos anos, então eu sempre acreditei na reencarnação e de que era a única maneira da gente pagar os nossos karmas. Mas aí nesses últimos aninhos, me abrindo para outras coisas, né, o Theta Healing, a cura quântica, que eu consegui entender esse caminho que eu estou trazendo aqui de forma bem resumida para vocês, que se a intenção é eu retornar para a fonte, por que que eu preciso ficar reencarnando nessa roda de samsara? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse termo, né? Porque eu fazer o meu melhor, mas até entrando aí no Theta Healing, né, para o pessoal que conhece onde a gente trabalha as leis, existe a lei da ação e reação. E isso, quem estuda outras coisas, lei de atração, conhece isso também. Então, ação e reação são leis. Sendo assim, não necessariamente eu tenho que estar aqui encarnado para pagar um karma, né? Se o meu intuito é evoluir e eu subir, né, os meus degrauzinhos e retornar para essa energia pura que é o Criador, por qual motivo que eu ficaria aqui, esse meu fractal, encarnando e me esquecendo cada vez mais? Uma vez que aqui no planeta a gente não relembra, a gente não tem acesso a essas informações, né? Então aí eu comecei a colocar em dúvida isso, sabe? De, putz, mas é verdade. E algumas pessoas aqui também eu sei que ouvem o Cryon. Cryon, para quem nunca ouviu, é uma consciência. Ele não é um ser. É uma consciência que é caminhado por um mecanismo. E o Cryon é uma consciência muito ligada à lei do magnetismo. E tem anos atrás, eu já ouço Cryon, acho que tem uns 5 anos mais ou menos. Nossa, tudo isso já. Caramba! E o Cryon teve uns aninhos atrás que ele fala exatamente disso, de que o karma da humanidade, como se ele tivesse sido liberado, ou seja, eu não preciso me preocupar com isso, de eu tenho que pagar os meus karmas, porque não é pagar nada, gente, é ação e reação. Então, se esse planeta, que a gente sabe que está passando aí por mudanças profundas também, né? E na verdade não é só o nosso planeta, é todo o nosso universo local. Está passando por transformações, por quê? Porque todos os planetas aqui do nosso universo local vão mudar de frequência vibracional. E o planeta Terra é um deles. Então, para eu mudar de frequência vibracional, eu preciso fazer uma transformação muito grande aqui dentro, né? Porque, vamos combinar, as coisas não estão assim muito legais, né? Elas podem ficar melhor. E essas mudanças começam na nossa postura, quando a gente começa a se interiorizar, né? A trazer à tona o nosso melhor, a olhar para as nossas sombras, trazer luz para elas também. E aí, consequentemente, eu vou me elevar frequencialmente e o planeta vai passar, na verdade, ele já está passando por isso, né? Então, faz sentido para vocês essa questão de, nossa, então já deixou uma pulguinha aqui atrás da orelha, né? Será que realmente eu preciso ficar neste planeta, uma vez que eu não preciso pagar karma nenhum, eu posso continuar o meu processo numa outra escola evolutiva, né? Existem tantos milhões de planetas nesse universo, né? Por que só a Terra seria um planeta escola?
nós temos outras fisicalidades também mais sutis, como eu citei no início, e até que a gente vai chegar a um ponto que não vai mais precisar experienciar essa fisicalidade, porque eu já aprendi tudo que eu me propus, tudo que eu vim para cá para aprender. Então eu vou começar a subir para patamares mais elevados, até que vai chegar o momento que eu vou me reconectar de volta a essa consciência que eu falei para vocês, que se chama supramônada, né? Então é realmente algo bastante profundo. E o que que isso tudo, né, tem a ver com a morte que você falou com o início? Por quê? Se a gente tem e começa a se abrir para esses entendimentos maiores, a gente deixa de sofrer e de sentir as pessoas que estão desencarnando, né? Não que a gente não vai sentir falta, não vai sentir saudade, não é isso que eu estou dizendo. Até porque a gente ainda tem a questão do apego, né? Mas se eu consigo começar a trazer para minha consciência esse entendimento de algo maior que o que existe nesse plano, então eu não preciso sofrer por aquela pessoa que morreu, porque eu sei que ela está continuando o processo evolutivo dela, né? Então é até aquilo, né, de ficar feliz, uau, né? Será que ele conseguiu agora ir para um próximo nível de plano aí, de existência, alguma coisa mais elevada? Vamos falar de um nome que é uma energia assim super elevada, né? Então, com certeza todos vocês já conhecem, mesmo não sendo, tenham seguido ou não o Espiritismo, mas Chico Xavier, né, é uma das maiores pessoas iluminadas que nós tivemos aqui, que fez mais do que, nossa, muitos de nós fazemos na nossa vida, e que com certeza hoje ele está num plano muito melhor e com certeza ajudando do outro lado. Então eu acredito, gente, que é isso. A gente vai continuar do outro lado evoluindo, vai continuar aprendendo, vai continuar ajudando, né? Porque é essa a razão, esse amor, essa harmonia, né? O crescimento do todo. Então, quando eu me deparo com isso, com essa questão da morte, e não é uma separação da nossa alma, né? A pessoa ela só está seguindo o processo evolutivo dela. Então, honrar esses nossos ancestrais por tudo que eles viveram, por tudo que eles fizeram, né? Cada um que vem para cá, a gente sabe que, né, conforme a gente vai estudando, a gente faz o nosso melhor. Mesmo que a gente olhe e fale, ai, mas tem certeza que era o melhor que ele podia fazer? Sim, era o melhor que ele podia fazer. Assim como nós. Quantas vezes a gente não olha para algumas situações e fala, ai, nossa, sério que eu agi dessa maneira, que eu fiz isso? Né? E foi o melhor que eu poderia ter feito. Sim, foi o melhor. Então, é olhar para essa pessoa e liberar, sabe? Não ficar prendendo energeticamente também as pessoas que fazem a passagem. Porque elas não vão voltar, né? Não nesse mesmo corpinho. Talvez mais adiante, né? Até mesmo no planeta Terra, não sei. Se a gente está falando aqui que o planeta Terra está passando por transformações também e que ele vai se elevar, né, na frequência vibracional, de repente a gente pode vir para cá num outro momento também, né, quando as coisas aqui já estiverem mais legais, que nem a Adri colocou aqui, né, tá tudo muito ruim, as coisas que estão acontecendo, então, mas tudo isso tem um propósito, né, tá chamando a gente para olhar para dentro, para a gente realmente dar importância para as coisas que são importantes, né? Liberar muito essa questão de ego, de dualidade, de ai, o mundo tem que girar ao redor do meu umbigo. Não, gente, não é assim que funciona, né? Então eu acredito que é muito isso, tá? Gente, vamos me colocando aí se está fazendo sentido, se a Cláudia está muito louca aqui na viagem dela, né? Porque ai, 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 vão colocando os comentários aí para mim, tá bom? E antes da gente ir para a nossa meditação, que está chegando já aqui o horário, o intuito, então, quando a gente libera, né, os nossos ancestrais, dessa questão
do sofrer pela morte deles, é agradecer o que eles viveram, o que eles fizeram. Tudo de bom, né? Até de exemplo, em muitas vezes, para a gente. E liberar, deixar essa alma seguir o caminho evolutivo dela. Né? Porque, querendo ou não, todos nós aqui temos o nosso tempo. Não é por conta do que está acontecendo de Covid que a população vai deixar de morrer. Né? Todos nós temos o nosso horáriozinho aqui e daqui a pouco vai chegar a hora, a gente vai fazer a passagem. Né? Então é que isso seja mais leve, sabe, gente? Para que a gente também não entre nessa frequência da dor, do sofrimento e do medo de morrer. Porque a gente não vai morrer, a gente vai deixar esse corpo físico e continuar no outro plano. Né? E eu acredito que a gente pode ir para lugares muito mais legais, né? E realmente ajudar do outro lado. E a gente crescer e evoluir junto com o universo. Tem uma frase do professor Hélio Couto que ele diz assim: a essência do universo é crescimento. Então não tem por onde fugir. Né? E se nós somos tudo isso, então a minha essência é crescer também. E crescer espiritualmente falando. Né? Nos abrir para tudo isso. Tá bom? Me digam se faz sentido, porque o intuito é trazer essa abertura, deixar essa pulguinha aí, né? Atrás da orelha de alguns, quebrar paradigmas, né? E claro que ninguém é obrigado a concordar com o que eu tô falando, mas eu tenho feito sim essas lives mais provocativas para deixar, né, portinhas abertas aí para o que vocês podem vir a acreditar ou não. Né? Mas o importante de tudo, gente, é que independente do nome que vocês deem para essa energia, é confiar nisso. Né? Acreditar que há esse algo superior e que nós fazemos parte disso. E se eu faço parte disso, despertar dentro de mim a centelha divina que eu sou. Né? Ai, que bom, gente, que tá fazendo sentido que vocês estão colocando. A Mauri tá até rindo de mim aí, né, Mauri? Que eu até falei para ele no curso, gente, a Cláudia é louca, ela já tá falando até de ET aqui, né? Porque a Cláudia é dessa. Faz todo sentido para mim vibrar para os que estão desencarnando. Sim, Malu, com certeza. Porque eles tiveram o momento deles aqui. E vamos combinar, né, gente? Às vezes, falando de doenças aí mais sérias que a gente sabe, a pessoa, ela fica no sofrimento, naquela dor física, inclusive, né? E, assim, nossa, não é legal, né? Uma pessoa que fica ali, muitas vezes em estado vegetativo, né? Dor, sofrimento, tudo isso. Até que ponto a gente quer essa pessoa aqui sofrendo dessa maneira? Mas eu também acredito que às vezes as pessoas escolheram passar por isso para adquirir algum tipo de aprendizado. Né? Ali, antes de vir para esse planeta, eu tô falando, né? Ninguém em sã consciência aqui vai escolher isso. Né? Mas em outros lugares que nós estivemos, de repente isso também é um aprendizado. Pelo menos essa é a minha visão. Tá? Sendo assim, se eu consigo deixar mais leve essa visão de que eu posso vibrar coisas boas para essa pessoa que partiu, guardar só o que ela me deixou de bom, né? E torcer para ela estar num bom lugar, continuando o processo dela, a meditação que eu quero sugerir aqui para vocês então hoje é que a gente celebre isso. Né, que a gente celebre a nossa vida, mas não apenas essa vida que eu percebo nesse corpo, mas a vida num sentido de alma muito maior. Né? Os nomes que eu fui trazendo aqui para vocês, não tem problema se vocês não lembrarem, se não ficou muito claro, mas o importante é que fique claro que nós fazemos parte de algo muito maior. Então, é nesse sentido da gente se reconectar cada vez mais com isso, com essa energia da fonte. Tá bom? A Adri tá colocando aqui como vibra para ajudar a acabar com desmatamento. Uma boa pergunta, Adri. O desmatamento
ele está ligado aí a inúmeros fatores, né? E inclusive do que a gente chama na espiritualidade de formas de pensamento que não são muito legais. Então, eu não sei se você tem alguma prática meditativa, Adri, como que você faz aí, né? Os seus rituais, mas eu sempre oriento o pessoal do Theta Healing e os reikianos a vibrar amor, né? No Theta Healing a gente fala amor incondicional. Então, vibrar amor é sempre uma boa vibração que faz milagres assim inimagináveis, tá bom? Aí depois, se você quiser, você compartilha comigo como é que foi essa experiência. Então eu quero convidar vocês para a gente fazer a nossa meditação, tá? Quem nunca fez, porque eu vi uns rostinhos novos aqui, a meditação no Theta Healing, então eu vou guiar vocês por um caminho onde a gente está meditadora, tá? E aí, sigam, né? Vão se deixando levar por esse caminho. E quando eu chegar nessa energia, eu vou pedir a permissão de vocês para trazer alguns downloads, algumas informações. E quem quiser receber, basta dizer sim, mesmo que eu não esteja ouvindo vocês, eu vou dar um comando para que todas as pessoas que disseram sim, que recebam essa informação no seu campo energético, tá bom? Então eu vou convidar vocês, quem quiser participar, e fechar os olhos. Eu vou colocar uma musiquinha aqui de fundo. Vibrar amor e outras coisas boas. Sim, Elisa. Com certeza, sempre bom vibrar tudo que é de mais elevado, né? Então vamos lá, fechem os olhos, quem quiser participar da meditação. Respira fundo, bem fundo por algumas vezes. E a cada respiração, o seu corpo vai relaxando, a sua mente vai desacelerando mais e mais. Respirando, relaxando. E vai se concentrando no seu coração, nos seus batimentos cardíacos. Nessa força que habita aí em você. O seu centro cardíaco é o seu centro das emoções, onde está a sua centelha, a sua chama trina. Então agora imagina que lá do centro da Terra vem a energia da Mãe Gaia. E ela vem subindo, percorrendo todas as camadas de rochas, cristais, minerais, até que essa energia entra pela planta dos seus pés, passa pelas suas pernas, vem subindo por toda a sua coluna e no topo da sua cabeça se forma uma bola de luz, e sobe, atravessa o teto do lugar que você está, vai subindo, subindo, além do céu, além do planeta Terra, e segue subindo, 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 subindo. Atravessa camadas de luzes claras, escuras e claras. Segue subindo, subindo, subindo. Cruza uma luz dourada e sobe. Cada vez mais alto. Vai subindo, 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 subindo. Atravessa uma camada gelatinosa, como se fosse um imenso arco-íris. Vai passando por todas essas cores. A cor rosa pink se conecta com você e te impulsiona cada vez mais para cima.
E você sobe. Sobe, 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 sobe. E você chega agora na entrada de um portal de luz perolada, branca, branca, branca. Quando você entra, você sobe mais alto. A sua bola de luz ela desmancha e você dissolve nessa energia de puro amor incondicional. E aí você vai subir cada vez mais alto, dissolvido nessa energia. Vai mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. É tudo branco. E desse lugar, eu peço a permissão para trazer amor incondicional para todo o seu ser, em todas as esferas, em todos os tempos, entretempos e dimensões. Se você permitir, basta dizer sim e sinta, perceba essa energia chegando no seu campo. Em cada célula, átomo, molécula e além da fisicalidade. Desse lugar eu peço permissão também para te trazer a consciência e sensação mais elevada de que é possível, seguro e permitido você se conectar cada dia mais com a sua parte divina. Você permite? E que você saiba também a sensação mais elevada de viver sem medo da morte física. Você permite? Te trazer a consciência de que a morte do corpo físico é apenas uma passagem e que a vida da alma, do espírito continua muito além dessa fisicalidade. Posso trazer essa informação para você? Te ensinar a sensação mais elevada de que você pode, a cada dia, escolher viver o seu melhor nesse plano, para que no seu desencarne você siga o seu trajeto sem medos e sem arrependimentos. E também te ensinar a forma mais elevada e melhor de lidar com a perda de entes queridos, de pessoas queridas, sem dor e sem sofrimentos. Quem disse sim para as informações, vai percebendo todas essas energias chegarem da forma mais elevada e melhor. E que tudo isso continua sendo banhado aí por muito amor incondicional da fonte criadora. Que você está envolto nessa energia de amor incondicional. E que você agora já sabe que pode sempre se conectar com essa energia da criação, com a sua energia mais elevada, para o bem maior.
Então agora, desse lugar que é pura luz, imagina aquele enxágue e aquela cachoeira te banhando a alma, transpassando todo o seu ser, no seu agora e no seu tempo universal. E aí você vai fazendo algumas respirações mais profundas, trazendo para o seu consciente essa energia da conexão com a fonte e consigo mesmo. E que você sempre se relembre de que você é muito maior do que o que habita esse corpo físico. Então respira fundo mais uma vez. Vai mexendo devagarinho a sua cabeça, pescoço, as suas mãos, recobrando a sua consciência corporal. E aí então você pode abrir os seus olhos. E eu quero saber se vocês estão bem. A Mauri, você está acordado? Todos bem, gente? Alguém quer compartilhar como é que foi? A Mauri tá aí, muito bem. Gostou, adorei, Dre. Ê! Alguém sentiu algo diferente quando estava lá nessa conexão? Quer colocar aqui pra gente? Temos ainda uns minutinhos. Gratidão, Elisa. A Elisa, gente, semana que vem tá na próxima turma online do Theta Healing, do DNA básico, né, Elisa? Estamos aí finalizando os detalhes. E aí ela vem para esse curso lindo. Então, se mais alguém tiver interesse em saber, inclusive, pode me perguntar. Tudo bem, Cris? Gratidão, Malu, Cris. Chorou. Ah, não tem problema, tava lavando aí, tudo aí dentro, Dere. Paz. Ah, Elo, não tem problema, eu vou salvar e aí você assiste pelo menos esse pedaço da meditação, tá bom? Sim, a Elo, ela vem para a turma de julho. Ê, gostoso! Pessoal, fez sentido o que eu trouxe para vocês, para a gente buscar olhar essa questão da morte como uma passagem e não como um encerramento, né? É um encerramento de ciclo, mas não é o fim, né? Na verdade, a gente continua muito além de tudo isso. E tem tanto universo para a gente explorar, né? Eu sempre brinco, quem me conhece sabe que eu amo viajar. E eu falo aqui normalmente para os meus pais, né? Eu falo, ai, tem tanto mundo aí fora, né, que eu ainda quero conhecer. E agora eu estou explorando isso, tem tanto universo aí fora que eu ainda quero conhecer. Ai, 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 que bom, gente, que está fazendo sentido, né? E a gente trazendo essa verdade, né, para dentro. Quem, claro, sentir que é uma verdade, que faz sentido, ninguém é obrigado a nada. Cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, né? Então, é um aprendizado. E eu fico à disposição de vocês, quem quiser colocar alguma coisa, tanto no privado quanto fazer algum comentário. Eu vou salvar essa live, então ela vai ficar no IGTV, caso alguém queira
assistir novamente ou fazer a meditação novamente, né? E aí eu coloco também depois no YouTube. Que bom, Malu, que você ficou bem tranquila, né? Eu fico feliz de saber. Então, quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de poder passar um pouquinho adiante coisas que eu venho vivenciando, né? Não é só estudando, é experienciando mesmo, né? Porque só a teoria ela não é muita coisa, né? O interessante é a gente viver na prática, porque é aí que a gente vai entender o real significado. E na verdade é isso que estamos fazendo aqui no planeta, experienciando na pele, né, na prática, o que é essa tal da fisicalidade, para a gente levar todos esses aprendizados para essa nossa parte mais elevada. Tá bom, pessoal? Então, desejo uma ótima noite a todos, né? Gratidão, um beijo no coração de vocês, um abraço apertado. E a gente vai se falando por aqui e nos vemos na próxima live, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite. Até. Tchau, tchau.